Boa noite, professor. Desculpa que eu ainda tava lá na aula, cara. Valeu. Ô, meu amigo, tudo bem? Boa noite aí. Boa noite, professor. E aí? Boa noite, professor. Boa noite. Tá dando um pouquinho de eco. Professor, Deve estar em 2 microfones. professor, parabéns aí pela decisão do senhor retornar com o Interlink para a nossa plataforma. Sim. Viabilizou muita gente, tá? Eu, inclusive, encontrei dificuldade porque meu telefone é mensagem. Eu não fiquei impossibilitado de assistir até a sua aula. E graças a Deus eu quero agradecer uma decisão, tá bom? Que aí, para mim, a princípio estava melhor ainda. Tá legal? Assim, o Google Meet é um aplicativo mais leve, né? Para quem não tem, era só instalar ele, funcionava tranquilo. Esse aplicativo aqui, ele também funciona, dá para mim fazer a transição de tela e tudo. Só que esse aqui ainda dá para gravar. O Google Meet só grava quem tem conta G Suite. E como eu não tenho a conta G Suite, eu não tinha como gravar. Então, aí acho que foi o Renan, né, que me comunicou, falou que o pessoal estava pedindo para voltar para essa plataforma para poder fazer os vídeos das aulas para poder estudar depois. Então, vamos lá, eu só Obrigado, deixei bem claro que esse aplicativo ele tem alguns ruídos, o pessoal de vez em quando fala que o som fica ruim, mas é do aplicativo. Não, tudo bem. Mesmo assim, eu quero te agradecer aqui, quero consignar a minha gratidão por eu, particularmente, também estou melhor. Se eu puder ajudar a turma, eu estou ajudando. O senhor é um canal de bênção, obrigado. Falou. Deixa eu... Inclusive, eu falei até com o doutor para justificar a minha ausência no meio dessa situação aí. Mas a atividade que o senhor faz, eu executei ela, entreguei dentro de um prazo. Entendeu? Tranquilo, eu ia até comentar isso com a turma, daqui a pouco eu comento. O pessoal tem que... Eu vi que muita gente não tinha feito a atividade ainda. E o prazo se encerra hoje. Isso. Essa atividade vai contar ponto para a primeira avaliação, não é para a segunda, é para a primeira mesmo. Tá bom. Não, tranquilo. Houve entrega nos 45 minutos do último tempo. Sem emoção, não... tem que ter emoção, né? Isso aí, tem que ser com emoção. O brasileiro deixa tudo para em cima da hora. Fala, doutor Leandro. Mas, gente, deixa eu só procurar aqui a aula de hoje. A internet é porque caiu. Então, aí conversei com ela ficou bem. Ficou bem lá. Ai, meu... Nossa, tá caindo, amiga. Amigo? Encerramos. Eu fiz todos os slides, cadê? Vou começar já, tá, gente? Deixa só eu... Só me refresca a memória aí.
nós terminamos aquele slide que fala sobre as despersonificadas, né? Eu só não lembro se antes dela eu cheguei a falar da Eireli e dos artigos 981, 2, 3, 4 e 5 do Código Civil. A gente já até falou sobre eles, né, mas de uma forma Vamos lá, vamos iniciar. Na aula passada a gente estava falando, começamos a falar sobre sociedades, né? Sociedades em espécie já, e falamos das sociedades não personificadas, né? A sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Fechamos essas duas sociedades e hoje a gente vai começar a ver mais dois tipos societários, que na realidade eu vou pular, né, o pedaço todo que fala sobre a sociedade simples. Como essas duas sociedades são muito pequenas, também tem pouquíssimos artigos para a gente dar uma olhada no Código Civil. Eu vou falar primeiro sobre as duas, sociedade em nome coletivo e sociedade comandita simples, e depois a gente fala sobre a sociedade simples, né? Para depois falar da limitada. Então, vamos... Eu só não lembro se eu cheguei a comentar com essa turma sobre a Eireli e sobre as disposições gerais do Código Civil, que estão lá do 981 ao 985. Alguém lembra aí se a gente falou? Eu já até falei de alguns. Faltam acho que só 2 artigos aqui que a gente acabou não comentando. 980A, que fala da sociedade, da empresa individual de responsabilidade limitada. Falando nisso, alguém me pediu, vamos lá, para usar Isso é isso que eu queria saber, se tem alguém gravando já, porque ninguém me pediu para liberar a gravação e eu não sei como é que está aqui, se está aberto, se não está. Professor Renan falou lá na segunda pergunta, falou assim, já estou gravando e gostaria de agradecer. Eu vi agora, mas como é que está gravando se não tinha permitido? Agora eu não entendi isso aqui. É ninja. O cara é bom, pô. Então tá, já está gravando, tá tranquilo. É ele que grava, é ele que coloca lá no YouTube para a galera assistir depois. Tá tranquilo. Qualquer dificuldade aí, é só interromper. Então vamos lá. Eireli. Alguém lembra? Não falamos, né? Então, a Eireli, ela está lá no Código Civil, artigo 980A, que foi incluído, tá, pela Lei 12.411, que é a lei que criou a empresa individual de responsabilidade limitada. Na realidade, existem algumas críticas ao tipo jurídico criado em empresa, porque empresa é atividade exercida pelo empresário. Então, aí, né, nesse caso aí, foi criado de acordo com aqueles perfis que a gente viu lá da Skinner, perfil subjetivo. Né? Criou um ente jurídico, criou uma pessoa jurídica que não é uma sociedade nem é um empresário, né? Mas o Brasil tem dessas coisas. Então, existem algumas críticas a esse tipo jurídico que foi criado, que na realidade deveria ser empresário individual de responsabilidade limitada, né? Que é o que todo mundo almejava, limitar a patrimônio, a responsabilização das obrigações contraídas pela atividade. Só que ainda existem mais críticas em relação à Eireli, e por conta, né, de uma norma que foi criada ano passado, que é a Sociedade Unipessoal Limitada, a Eireli
ela vai entrar em desuso, como essas sociedades que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, quais são as principais críticas em relação à Eireli? Primeiro, a própria criação do ente, né, da pessoa jurídica. Poderia ter sido empresário e não Eireli. Segunda, é o capital social, né, um capital social muito alto, né, para alguns empreendimentos, nem precisava, tá, de um capital social tão alto assim para certos empreendimentos, né? Sem salários mínimos vigentes no país, é um capital social muito alto e ele tem que estar integralizado na sua Constituição, tá? Então, na Constituição da Eireli tem que estar integralizado sem salários mínimos. Outra crítica é em relação o titular de uma Eireli que quisesse e pudesse diversificar os empreendimentos, ele não poderia criar uma outra Eireli. Então, por exemplo, eu tenho uma prestação de serviço de mecânica e quero, né, me embrenhar num bar. Né? Eu poderia ter uma Eireli para cuidar da mecânica, mas no bar eu não poderia ter outra. Né? O titular de Eireli só poderia ser titular de apenas uma Eireli, e não mais de uma. Tá? Isso tudo vai mudar. Já mudou, a lei já mudou, não com a Eireli, mas com outro tipo societário, para facilitar, né, realmente a vida dos empresários. Então, capital social, integralização do capital social, né, muito alto, ser titular de apenas um tipo societário dele, você não poderia ser, né, titular de mais de uma Eireli. Professor? Sim. Eu constituindo uma Eireli, eu tenho que me registrar onde? Na junta comercial. Comercial? Isso. Tá ok. O registro é A Eireli, ela segue o mesmo rito da sociedade limitada, né, com esses parâmetros diferenciadores. Tá? Entendi. Obrigado. Tem que registrar no junta comercial. Fazer todo aquele esquema lá de Receita Federal, né, todos os requisitos que são para você se cadastrar como empresário ou sociedade empresária. Aqui no caso é Eireli. Tá? Mas você não vai... Dificilmente agora alguém vai constituir um Eireli. E já a gente vai descobrir por quê. Tá? A Eireli também vai entrar em desuso. O nome empresarial da Eireli, né, segue o mesmo rito da limitada, ela pode usar firma ou denominação, e nós já vimos, né, como é que forma a formação do nome empresarial, então é o mesmo rito lá do nome empresarial da aula que falamos. A responsabilidade do titular, ela é limitada justamente ao patrimônio da Eireli. Então, alguém quer empreender, no mínimo, sem salários mínimos, e pelas obrigações sociais, é este patrimônio, tá, que vai arcar com essas obrigações. Tá? Então, diferente do empresário individual, que ao empreender, ele coloca o seu patrimônio pessoal, né, na Eireli, ele afeta uma parte do patrimônio para o empreendimento, e o que sobrar é o patrimônio pessoal dele. Tá? Teoricamente, isso não vai ser afetado pelas obrigações sociais. Existem exceções, mas a ideia é que o patrimônio pessoal dele não vai ser afetado pelas obrigações da pessoa jurídica, da Eireli. Tá? Então, na realidade, o que geralmente, né, a gente diferencia e traz, né, para falar sobre a Eireli é justamente essas críticas ao capital social muito alto, à integralização do capital na sua Constituição, a você não poder ser titular de mais de uma Eireli, tá? Ela pode ser criada, tá? Aí foi um benefício. Ela pode ser criada pela concentração de cotas de um sócio, tá? Então, um sócio de uma sociedade comum pega a sua concentração de cotas e cria uma Eireli para ele. Tá? Isso aí pode se fazer, podia, né? Ninguém vai fazer isso, dificilmente, tá? E
pode ser constituída para prestação de serviços também, tá? Então, a respeito da Eireli, não vou nem me ater muito a esse tema, só mais o que a gente vê geralmente cair em questão de prova, tá? Porque ela vai entrar em desuso mesmo, e aí a gente vai... Só vai ser matéria de prova isso, né? Ninguém vai falar mais de Eireli, vai lidar mais com a Eireli, porque ela vai acabar entrando em desuso. Disposições gerais a respeito da sociedade, né? Eu vou ler aqui e vocês vão entender que a gente já falou sobre isso. Quando eu falei do conceito de sociedade, tá lá, ó, artigo 981. Celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados, né? A gente viu isso no conceito de sociedade, né? Duas pessoas que se obrigam, através do contrato, a contribuir para aquela sociedade com serviços e com bens ou dinheiro, tá? Para exercer atividade econômica e partilhar o resultado. Olha que não falou lucro aqui, falou resultado. Por quê? Os sócios também partilham os prejuízos, não partilham só os lucros. Quando tem prejuízo, o prejuízo também é dividido, tá? Então, a gente já viu isso aqui no conceito de sociedade, tá? Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Então, na feitura do contrato social, vai se estabelecer lá qual o objeto desta sociedade, né? E quais vão ser os objetos específicos e os gerais. Quem já trabalhou ou trabalha com licitação sabe que algumas empresas elas têm um objeto da sua atividade tão grande que ela vende de alfinete a avião, né? Justamente para poder participar das licitações públicas. Então, isso aí é comum acontecer. O 982, né, é a definição, a separação de sociedade em empresária ou simples, que nós já vimos, né, salvo exceções expressas. Considera-se empresária a sociedade que tem por objeto exercício próprio da atividade de empresário sujeita a registro, e simples as demais. A gente já falou sobre isso, então vamos passar por aqui só para a gente conhecer e saber onde está. Parágrafo único. Independente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações, quer dizer, leia-se aqui sociedade anônima e a sociedade em comum dita por ações, e simples a cooperativa. O que isso quer dizer? Que, independente do objeto, se seja empresarial ou não empresarial, se o tipo societário for uma sociedade por ações, ela vai ser empresária. Ah, mas é um circo que resolveu, né, criar SA. Se for sociedade anônima, né, não importa se é de natureza intelectual, artística, vai ser empresária, tá? Então, toda sociedade anônima, ela é empresária, independente do que ela faça, independente da atividade que ela exerça. Da mesma forma que a cooperativa, independente da atividade que ela exerça, ela sempre vai ser simples, tá? Você não vai conhecer uma cooperativa empresária porque a norma, né, diz que independente do seu objeto ela vai ser simples. Então, nós já vimos isso aí também, só para a gente, né, pontuar aqui dentro do código para vocês fazerem as remissões que vocês quiserem. 983, a sociedade empresária deve constituir-se segundo os tipos regulados no 1039 a 1092. Já falamos sobre isso, são aqueles tipos societários que nós falamos sobre eles, em nome coletivo, em comandita simples, limitada, sociedade anônima e comandita por ações. E as simples podem constituir-se sobre um desses tipos, aliás, os três primeiros. SA nunca vai ser simples, e não o fazendo, ela tem regulamentação própria. A gente vai estudar, tá, todas as normas pertinentes à sociedade simples. Ressalvam-se disposições concernentes à sociedade em conta de participação em cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para o exercício de certas atividades, imponham a constituição de sociedade segundo determinado tipo. Então, sociedade em conta de participação, a gente já viu que
não é nem uma sociedade em si, né? Não é nem um tipo societário assim. Não se registra, não tem personalidade jurídica, né? E a cooperativa, tá? Ela também tem lei própria, tá? Existe uma lei só para tratar das cooperativas. 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de... Sim. Alguém chamou aí? A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural, então aqui tem outro tipo empresarial, né? Outro tipo de sociedade empresário rural, sociedade rural, seja constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do artigo 968, requerer sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede. O que ele está dizendo aqui? O empresário rural, né, ou a sociedade rural, se ela quiser, ela pode deixar de ser rural e ser uma empresária comum regulada pelas normas do Código Civil, tá? Legislação própria de empresário comum. Se ela não quiser, ela continua, tá, como sociedade rural ou empresário rural, né, sob as normas do empresário rural. Então, aqui é faculdade, é facultativo. Se ela quiser, o que acontece com o empresário rural? Né? Tem norma própria. Então, o empresário rural, por exemplo, não pode requerer recuperação judicial, né? Porque isso é só para os empresários comuns. Então, nesse ponto, ele tem que pensar direitinho no que ele quer, né? Se ele quer realmente continuar como rural ou empresário comum. Se ele fizer a transformação para empresário comum, ele deixa de receber lá os benefícios do empresário rural e passa a ser guiado pela legislação do empresário comum, tá? Pergunta que cai em prova direto isso. 985 nós vimos quando vimos a Lei 8934. A sociedade adquire personalidade com inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos, tá? Então, tudo que a gente viu na teoria está tudo marcado no Código Civil. Sociedade não personificada falamos na outra aula. Agora a gente vai falar da sociedade... Deixa aqui eu partilhar o ecrã para a gente entender aí. Sociedade em nome coletivo. Vai aparecer aí. Isso. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Eu vou e volto toda hora, tá? É leitura do código, interpretação do código em alguns casos, porque existem alguns dispositivos no Código Civil que são autoexplicáveis, tá? Então, é ler e ler só, entender. Não tem muito o que mudar, não. Então, vamos lá. Artigo 1039. Somente pessoas físicas podem tomar parte da sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, daí a gente já tira algumas características. Quem quiser anotar, pode anotar aí, ó. Sociedade em nome coletivo, somente pessoa física, tá? Então, não pode ter pessoa jurídica nesse tipo de sociedade, só pessoa física. Responsabilidade dos sócios. Esse é o grande motivo de vocês não conhecerem nenhuma sociedade em nome coletivo. Sociedade, responsabilidade solidária e ilimitada. Solidária entre os sócios e ilimitada em relação às obrigações da sociedade. Tá? O que isso quer dizer? Que, porventura, né, o patrimônio da sociedade não for suficiente para quitar suas obrigações, o patrimônio dos sócios, tá, vai servir para quitar essas obrigações. Tá? Então, o patrimônio dos sócios sofre com as obrigações sociais. Esse é o grande problema dessa sociedade. Quem hoje quer empreender, tá,
e colocar o seu patrimônio todo em risco, né? O empreendimento é você tirar uma parte do patrimônio, né? Você fez lá um dinheirinho e quer usar aquele dinheiro para fazer aquele dinheiro crescer através de empreendimentos, né? Só que você quer fazer isso de uma forma que isso não afete o restante do seu patrimônio, né? Se algo der errado, aquilo que você separou para aquele investimento é que vai ser suficiente. Isso só dá para ser feito se a responsabilidade for limitada. Se for limitada, isso não acontece, tá? Então, as principais características que a gente pode pegar aí da sociedade de nome coletivo nesse artigo é que só a pessoa física faz parte, a responsabilidade ela é solidária entre os sócios e ilimitada. Vamos lá, que alguém perguntou alguma coisa aqui. Ao final da aula, quero falar sobre os trabalhos online. Aconteceu um problema comigo. Deixa eu recado. Falou, pode deixar, tá? Eu fico aqui para a gente falar. Parágrafo único do 1039. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. O que isso quer dizer? Geralmente, a responsabilidade do sócio, né, ela é de acordo com a sua participação societária. Então, se eu tenho 40% na sociedade, a minha responsabilidade vai ser um quinhão de 40% do que eu já investi. Se eu tenho 20%, se eu tenho 10%, se eu tenho 30%. Isso é comum, né? Que é o que cada um vai colocar na sociedade. O pacto limitativo, ou você coloca no próprio ato constitutivo, né, no contrato social, você pode modificar essa responsabilidade. Então, o cara que tem 10%, ele pode ser responsável por 30% da empresa, mas isso tem que estar escrito no contrato, ou isso tem que ser feito depois, num documento à parte, onde todos terão que assinar, né? A decisão é unânime, tem que ter assinatura de todos os sócios concordando com essa situação, né? A mudança da responsabilidade deixar de ser pela sua participação societária e vai passar a ser pelo que está escrito no documento, tá? Então, isso pode acontecer, essa mudança de responsabilidade, tá? Artigo 1040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste capítulo e, no que seja omisso, pelas do capítulo antecedente, né? Autoexplicativo. O que acontece com a sociedade em nome coletivo? Primeiro, a gente vai ver as normas da sociedade em nome coletivo. Se não tiver nada que se resolva com isso, o do capítulo antecedente. O capítulo antecedente é justamente a sociedade simples, tá? Então, subsidiariamente, a gente vai se socorrer das normas da sociedade simples para resolver, tá, algum problema que aconteça com a sociedade em nome coletivo. As normas da sociedade simples, elas são subsidiárias a todos os tipos societários, exceto as por ações. Então, ela é subsidiária comum, ela é subsidiária à conta de participação, ela é subsidiária no nome coletivo, ela é subsidiária à comandita simples, ela vai ser subsidiária à sociedade limitada, tá? Sempre vai ser. Artigo 1041, o contrato deve mencionar, além das indicações referidas no 997, a firma social. A gente vai ver na próxima aula, talvez, o artigo 997, que é o primeiro artigo que fala sobre as sociedades simples, que são itens mínimos que deve conter um contrato social, tá? E aí a gente vai ver lá que tem que ter o nome da sociedade. Lá no artigo 997 fala de denominação, mas a gente já sabe, que a gente já estudou nome empresarial,
que sociedade que tenha sócio de responsabilidade limitada só pode operar sob firma. Então, aqui, tá? Repete esse assunto. Tem que ter a firma social. O nome social da empresa é a firma social, tá? Porque tem sócio de responsabilidade ilimitada. 1042. A administração da sociedade compete exclusivamente ao sócio. Outra característica da sociedade em nome coletivo. Somente sócio pode administrar esse tipo societário. A gente vai ver que em ocasiões que a gente pode nomear um terceiro, né? Pode contratar um administrador. Aqui não. Só o sócio pode administrar, tá? Sendo o uso da firma, quer dizer, o nome empresarial nos limites do contrato, privativo dos que tenham os necessários poderes. Uma coisa que muita gente não consegue entender é para que serve a firma social? Na hora que você fecha um contrato, né, de fornecimento de matéria-prima ou de material de escritório com uma outra sociedade, na hora de assinar o contrato, não é o representante que assina com o nome dele, né? Não é o José da Silva, que é representante da JS em nome coletivo, por exemplo. Ele não vai assinar o José da Silva, ele vai assinar o nome que ficou firmado, tá? Em vez de ele escrever José da Silva, vai ficar J. Silva Mecânica, J. Silva Livreiro. Ele tem que colocar a firma para assinar o contrato, né? Por isso que se chama firma social. É o nome da empresa, né? Você está contratando, você é o representante daquela sociedade empresária, tá? Daquela pessoa jurídica, mas aquela pessoa jurídica tem firma. Então, é a firma que vai no nome do contrato. A firma, o nome da firma vai no contrato, mas a assinatura é do seu representante, ok? Ou não? Não. O representante vai assinar a firma. Vamos lá, olha só. Criei uma sociedade em nome coletivo chamada JLM Eletricistas. Usei a firma, coloquei lá o tipo societário, que é opcional, mas coloquei. Então, JLM Eletricistas. Na hora que eu vou fechar o contrato com alguém, tá? Quem vai assinar o contrato é o administrador, mas ele vai assinar o contrato como JLM Eletricistas. O contrato pode até conter o nome do representante, ó. Aí ele vai colocar a firma e vai colocar o nome da pessoa que representa a firma, tá? Então, o uso da firma é exclusivo de quem a administra. E vai ter o nome, claro, do representante. Mas ele vai sempre usar a firma. Entendeu? As pessoas que vão figurar no contrato é a firma social, né? Não é o representante. JLM Eletricistas representado por fulano de tal. Mas quem está fechando o contrato é a JLM Eletricistas. Ok? Tem muita gente que fala a firma, mas não entende o que é a firma na hora. E a firma, ela é representada e embaixo vai se colocar o representante daquela firma, mas coloca-se o nome da firma. O diretor com o carimbo dele, com a função? Não entendi. Está muito baixa. Por exemplo, essa J fechou um contrato com um hospital para fazer uma prestação de serviço de reparo na rede elétrica. Aí, no contrato, na hora de assinar, vai o nome da firma, né? Vai o nome da firma e vai o nome do representante. Mas o representante, ele pode assinar e carimbar como administrador, diretor, presidente? Sim, se ele tiver poder para isso, sim. Só pode quem tem poder para isso. Entendi. Entendeu? Porque no contrato social, a gente pode colocar quem vão ser os representantes, quem vão ser os administradores. Nem todos os sócios gostam de administração. Tem sócio que figura ali, né,
mas não gosta de administrar, então ele vai ficar de fora. Quem vai tocar o negócio vai ser o sócio A, o sócio B, o C e o D não querem nada disso. Então, quem pode usar? Quem no contrato tem o poder de usar a firma, tá? No caso que eu dei aqui, o A e o B, eles podem assinar, o C e o D já não podem, porque eles não são os administradores, tá? São sócios, mas não são administradores. Então, é de uso exclusivo dos administradores da firma social. Quer dizer, falar em nome da firma. 1043. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. Parágrafo único, poderá fazê-lo quando? O que isso quer dizer? Olha só. Eu tenho lá o sócio A, o sócio B, o sócio C, né? Formaram a sociedade em nome coletivo. A sociedade, né, para funcionar, ela vai depender de credores, ela vai depender de banco para fazer empréstimo, ela vai depender, né, de outros empresários para lhe fornecer matéria-prima, para lhe fornecer material de escritório, para lhe fornecer pessoal, no caso de contratação terceirizada. Então, a sociedade tem os seus credores, mas os sócios também têm particularmente os seus credores. Então, o sócio A, ele tem cartão de crédito, o sócio A, ele tem banco, né? Tem conta em banco, ele contrata, né? Ele, pessoa física, contrata empresa para cuidar, sei lá, do jardim da sua casa. Então, ele tem credores particulares. Esses credores particulares, tá? O 1043 diz que o credor não pode pretender a liquidação da cota do seu devedor, tá? Antes da sociedade se dissolver. O que quer dizer? Esse sócio está devendo para algum dos seus credores, fugindo do pagamento, e o credor ingressou judicialmente, né, para receber esse dinheiro. Todo mundo sabe que numa ação de execução, se não sabe, vão aprender, né? O devedor, ele tem que apresentar os seus bens, tem que nomear bens. Eu sei que não é tão simples assim, mas quando ele é citado, ele tem que pagar ou nomear bens, dizer como é que ele vai quitar aquilo. E a pessoa acaba fugindo disso, não apresenta, né? Esconde, não está no seu nome, o credor procura e não acha nada no nome dele, tá? Aí o credor descobre que ele é sócio de uma sociedade. Sócio de sociedade, né, tem a sua participação. Então vamos supor que o sócio A tem 30% de participação naquela sociedade, né? Anualmente ele tem lá a retirada de lucros, ele tem as cotas dele valem dinheiro, né, em relação à sociedade. O que acontece? Esse credor particular, ele pode pedir em juízo, claro, que a parte que cabe a esse sócio naquela sociedade sirva para quitar a sua obrigação. Senão, ele está me devendo e ele tem como quitar. Como? Liquida a parte dele na sociedade. O que é liquidar? Né? Fazer as contas de quanto é a parte dele. E tira o meu, se for maior, e ele fica com o restante. Claro que isso é uma situação mais complicada. Os sócios, né, vão ter que se reunir. Por quê? Esse credor pode, de repente, passar a ser sócio da sociedade porque ficou com a parte que cabia para esse sócio como crédito. Tá? Os credores vão ter que resolver essa situação. Mas o que o 1043 diz que esse credor particular não pode requerer a liquidação antes da sociedade se dissolver. E como é que se dissolve uma sociedade? A gente viu isso na última aula. Artigo 1033. 1033, desculpa. Né? A gente tem lá as modalidades de dissolução de sociedade. Tá? Então, antes da sociedade se dissolver, o credor particular não pode pretender a liquidação das cotas deste sócio. Ele vai poder fazer, parágrafo único, quando a sociedade houver sido prorrogada tacitamente.
Quando que uma sociedade pode ser prorrogada? Quando ela tem data para se dissolver, data de encerramento. Então, eu posso criar uma sociedade hoje e falar, essa sociedade só vai viver 5 anos. A gente inicia o serviço hoje, né? Daqui a 5 anos tem data de dissolução e liquidação. Né? Daqui a 5 anos a gente vai encerrar essas atividades. Ela tem um propósito, e esse propósito vai durar 5 anos. Né? Sociedade com prazo determinado, chama-se isso. Né? Não tem contrato com prazo determinado? Esse é um contrato social com prazo determinado. Pode ser 5 anos, pode ser 1 ano, tá? Pode ser 2 anos, mas a sociedade é por prazo determinado. Quando encerrar esse prazo, a sociedade vai se dissolver. Né? Dissolução, depois a gente vai aprender melhor o que é dissolução e liquidação. A sociedade vai se dissolver e liquidar todo o seu patrimônio, pagar todos os credores, o que sobrar vai ser dividido pelos sócios de acordo com a sua participação. Isso é dissolver e liquidar. Tá? Então, a sociedade tem termo final? Passou o termo final, né? Data de encerramento, e os sócios não quiseram encerrar a atividade, continuaram. Né? Continuaram com a atividade. Passou aquele termo, a sociedade não foi dissolvida, tá? E continuou a atividade. Eles pensaram de um jeito quando constituíram a sociedade, só que 2 anos depois, por exemplo, né, a atividade está pungente, está crescendo, né, eles conseguem manter aquela atividade com outros credores, né, com outros contratos que eles acharam que não iam conseguir, e tacitamente eles prorrogam a sociedade. Quer dizer, eles continuam a atividade, tá, sem se encerrar, sem encerrar o contrato. Isso é prorrogar a sociedade tacitamente. Tá? Então, quando isso acontecer, o credor particular ele pode requerer em juízo a liquidação das cotas do sócio. Por quê? Ele era sabedor, conhecedor da data do encerramento, tá? E o que o artigo diz? Que ele não pode requerer antes da dissolução. Se tinha data para ser dissolvida, eu esperei a data e a sociedade não foi dissolvida, né? Pode até seja aí uma fraude daquele devedor dele, não vamos continuar a sociedade aí, senão a gente vai ter que colocar outro sócio aí, porque eu estou devendo muito na praça, o cara está me cobrando e quer liquidar. Né? Aí ele continua a sociedade, tá? Convence todo mundo a continuar e continua a sociedade, tacitamente. Então, o credor pode, neste momento, ingressar em juízo e requerer a liquidação, por quê? A sociedade tinha data de encerramento, tinha data para ser dissolvida e não foi. Outra situação, no mesmo exemplo, é quando isso ocorre, mas os sócios fazem uma alteração contratual, tá? Prorrogando a dissolução dessa sociedade, colocam outra data de encerramento e tem que se publicar isso. Né? Toda alteração contratual, dependendo da alteração, você tem que fazer publicação, que é o caso do inciso 2. Tendo ocorrido prorrogação contratual, quer dizer, você faz alteração contratual para prorrogar, o credor, né, se opõe àquela prorrogação. Por quê? Da mesma forma que no primeiro exemplo, ele estava esperando justamente, tá, o termo final daquela sociedade para que ela se dissolvesse e ele conseguisse, tá, através da liquidação, ter o seu crédito solvido. Por quê? Na liquidação, o que caberia àquele devedor dele, que é um dos sócios, né, ele teria ali, naquele momento, tá, a satisfação do seu crédito. Total ou parcial, né? Se tudo que ele recebeu ali saldasse o seu crédito, tranquilo. Se saldasse parte, o sócio mesmo não ia ficar com nada. Ia ficar tudo com o seu credor, tá?
Então, a ideia aqui é, o credor não pode querer liquidação antes da dissolução. Mas se for uma sociedade por prazo determinado, tá? Na data do prazo, o credor pode fazer. Como? De que forma? Se a prorrogação for tácita, a partir da data de encerramento, 90 dias. Se a prorrogação for por contrato, 90 dias da publicação. Tá? Então, se não teve contrato, você conta da data de encerramento da sociedade. 90 dias para ele intentar, né, o seu questionamento. Né? Por que está prorrogando? Aí o juiz vai conceder a ele, dependendo dos argumentos, a liquidação daquele sócio para a satisfação do seu crédito. Se for por contrato, depois de publicado, tá, esse contrato tem que ser publicado, a modificação contratual, né, aonde diz que está mudando, está prorrogando o encerramento dessa sociedade, tá, ou para prazo indeterminado ou para qualquer outro prazo, mas ele o fez, né, os sócios o fizeram através de contrato. Então, a partir da publicação daquele contrato, conta 90 dias para que qualquer credor se oponha, tá, judicialmente àquela prorrogação justamente por conta do seu crédito. Entenderam isso? Ok? Posso dar andamento aqui? Então, a gente vai ver isso de novo lá na sociedade simples, de uma forma diferente. Então, aqui, o sócio não pode, tá, pretender a liquidação se a sociedade não estiver sendo dissolvida. Antes disso, não adianta tentar. Artigo 1044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033, e se empresária, também pela declaração de falência. Eu estou com o Código Civil aberto aqui. Vocês estão aí com o código aberto? Deixa eu partilhar o ecrã aqui com o Código Civil. Ver se dá para a gente dar uma olhada rapidinho nas causas de dissolução. Eu vou aumentar aqui. 1033. Acho que agora dá para ler. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: 1. O vencimento do prazo de duração, no caso da sociedade por prazo determinado. Tá? Então, salvo se vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso que se prorrogará por tempo determinado. Então, tem data de encerramento, tá? Aconteceu a prorrogação tácita, ou aconteceu a prorrogação por contrato, e não houve oposição de nenhum credor, ou de nenhum sócio, tá? Um dos sócios, de repente, não queria prorrogação. Se isso acontecer, a sociedade passa a ser uma sociedade por prazo indeterminado. Tá? Então, ela se dissolve no seu vencimento. Inciso 2. Pelo consenso unânime dos sócios, os sócios resolvem, né, encerrar a atividade. Então, vão dissolver a sociedade. Inciso 3. Por deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado, claro, a sociedade criada por prazo determinado, ela só se encerra no seu prazo, tá? 5. Pela falta de pluralidade de sócios. Nós vimos isso quando falamos da sociedade temporária acidental, né? Sociedade unipessoal temporária acidental. É aquela sociedade de 2 sócios, onde um sócio morre e o outro sócio tem o prazo de 180 dias para resolver a pluralidade de sócios, né? Porque a sociedade no Brasil ainda tem que ser formada por pelo menos 2 pessoas, exceções à parte. Aí a gente tem como exceções
a sociedade unipessoal temporária acidental, a sociedade subsidiária integral e a sociedade unipessoal de advogados. Né? Tínhamos, agora a gente tem a sociedade unipessoal limitada também. Tá? Então, de todos esses tipos societários que a gente falou, a única que pode ser unipessoal é a limitada por enquanto. Em nome coletivo tem que ser 2 pessoas, a comandita simples tem que ter 2 grupos de sócios, as sociedades por ações tem que ter no mínimo 2 pessoas. Tá? Então, unipessoal, algumas situações, exceções. Aí a gente já falou sobre elas. Subsidiária integral, temporária acidental, unipessoal, temporária acidental, a unipessoal de advogados, que já podia funcionar desde 2016, e agora, a partir do ano passado, a unipessoal limitada. Tá? E 5, que é a última forma de extinção, aqui do 1033, de extinção de dissolução, tá? É a extinção, na forma da lei, da autorização para funcionamento. Né? Aquela autorização que você consegue na prefeitura. Tá? Terminamos aí os artigos referentes à sociedade em nome coletivo. Por isso que eu quis me antecipar. Né? São pouquíssimos, do 1039 ao 1044. 5 artigos específicos da sociedade em nome coletivo. Então, daí a gente vai extrair aquelas características de somente pessoa física, de responsabilidade solidária limitada, de somente os sócios poderem ser administradores. Tá? Vamos ver agora a sociedade em comandita simples. 9h30, dá tempo. Sociedade em comandita simples. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de 2 categorias. Então, vocês podem anotar aí como característica. Esta sociedade tem 2 categorias de sócios, não são 2 tipos de sócios. São 2 categorias. Eu tenho um grupo de sócios chamados sócios comanditados, tá? Que são sócios que só podem ser pessoa física, tá? Vão ser responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Esses são os sócios comanditados. E eu posso ter, né, o outro grupo, que são os sócios comanditários. Nesse grupo de comanditários, eu posso ter pessoa física e pessoa jurídica, tá? E a responsabilidade desses sócios vai ser limitada. Limitada a quê? Ao valor da sua cota. É aquele sócio que investiu, né? Teoricamente, ele não tem mais nada, né, do seu patrimônio pessoal arcar com as obrigações da sua sociedade. O que ele investiu é que vai garantir as obrigações da sociedade. Se der alguma coisa errada, a responsabilidade dele é limitada, limitada do comanditado. Então, aqui eu tenho 2 grupos de sócios, um grupo de comanditado e um grupo de comanditários. Eu não posso continuar uma sociedade em nome coletivo onde eu não tenha nenhum sócio em um dos grupos. Então, eu tenho que ter pelo menos um sócio no grupo dos comanditados e pelo menos um sócio no grupo dos comanditários. Tá? A falta de sócios em uma das categorias enseja a falta de pluralidade de sócios. Tá? Então, eu preciso ter sócios nas 2 categorias. Eu não posso continuar a sociedade só com comanditados. Eu não posso continuar a sociedade só com comanditários. É muito pior. Os comanditários, a gente vai ver que não podem ser nem administradores. Tá? Então, os comanditados, responsáveis solidária e limitadamente, e os comanditários, responsabilidade limitada, tá? Obrigado somente pelo valor da sua cota. Parágrafo único, o contrato deve discriminar quem são, né, os comanditados e os comanditários. Não precisava estar escrito, mas
Isso aí era meio óbvio. Como é que eu vou criar uma sociedade? Eu tenho 2 grupos e eu não determino quem vai ser comanditário e comanditado. 1046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo. Olha só como é que eles vão cascateando, tá? No que forem compatíveis com as deste capítulo. Então, a sociedade simples, embaixo da sociedade em nome coletivo, embaixo da coletivo está a comandita simples, tá? Subsidiariamente, as normas da sociedade simples servem para nome coletivo. E a do nome coletivo serve para a sociedade comandita simples. Quer dizer, abraça tudo para cima. Então, aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo no que couber, tá? No que for compatível com esta. Parágrafo único. Aí ele já dá logo a ideia. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Isso quer dizer o quê? Os sócios da sociedade em nome coletivo têm responsabilidade solidária e ilimitada. Os comanditados também. Somente os sócios da sociedade em nome coletivo podem ser administradores. Os comanditados também. Então, essa sociedade só pode ser administrada pelos sócios comanditados, que são pessoas físicas, porque não pode ter pessoa jurídica na administração de sociedade. Então, pessoa física, tá? Cabem os mesmos direitos e obrigações. É isso, gente. 1047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de fiscalizar as operações, quer dizer, direitos dos sócios, participar das decisões que são levadas para reuniões de sócios e fiscalizar as operações dos sócios administradores. Isso é direito. Então, tirando isso, o sócio comanditário não pode praticar ato de gestão. O que é ato de gestão? Ato de administração. O sócio comanditário não pode fazer isso, por quê? Quem administra são os comanditados, tá? Até porque pode ter um sócio comanditário, pessoa jurídica. Aí piorou, aí que não pode mesmo, tá? Não pode praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social. Né? De novo, nome empresarial. Sociedade com sócios com responsabilidade limitada. Qual é o tipo? Firma. Mas aqui, tá? A firma vai ser constituída pelo nome civil dos sócios comanditados, aqueles que têm responsabilidade ilimitada. Os comanditários não figuram no nome empresarial, só os comanditados, tá? Sob pena de ficar sujeito às responsabilidades do comanditário. Né? Se um comanditário bater o pé, falar que o nome dele não apareceu no nome empresarial, né? Que ele quer porque quer que o nome dele... Se isso acontecer, esse sócio vai ter a mesma responsabilidade do comanditado. Quer dizer, ele vai ser um comanditário que tem responsabilidade de comanditado. Tá? Ele fica sujeito às mesmas responsabilidades que o comanditado. Parágrafo único. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais. Tá? Então, o comanditário, ele não pode ser administrador, né? Pode praticar ato de gestão, mas a sociedade pode precisar dele em algum momento, né? Em algum momento a sociedade pode precisar de um sócio que não é administrador para representá-la em algum lugar, porque o administrador não vai poder. Mesmo sendo um quê? Funcionário público? Mas funcionário público não pode ser empresário, meu filho. Aqui a gente está falando de sociedade empresária. Não, comanditário. Não, comanditário pode. Tá? Comanditário pode ser. Mas é porque eu entendi, professor, que na representação seria um comanditário, não um comanditário. Não, o comanditário.
É aquele que tem responsabilidade limitada. Entendi agora. Esse não pode ser administrador, não pode praticar ato de gestão, mas ele pode ser um representante da sociedade em algum momento para um negócio específico. Representante, ele vai ter poderes, ele vai ter uma procuração do administrador para representar a sociedade no evento, né? Ele não vai fechar nenhum negócio, ele não pode praticar ato de gestão, mas ele pode participar, né, de um evento onde não tenha tomada de decisão. Ele pode ser um representante. Tá? Porque se tiver tomada de decisão, tem que ser o comanditado. Ah, tá, ok. Entendeu? Então, o comanditário não pode praticar ato de gestão, mas a sociedade pode precisar dele, né, num evento qualquer, não manda o comanditado, porque o comanditado vai estar ocupado lá com a administração, mas pode ir um comanditário, onde não vai ter nenhum problema ele representar a sociedade naquele lugar ali. Ok? 1047, parágrafo único, foi esse. 1048. Somente após averbada a modificação no contrato, produz efeito quanto a terceiros a diminuição da cota do comanditário em consequência de ter reduzido o capital social, sempre sem prejuízo de credores pré-existentes. Vamos lá, 1048. Lá no artigo 1081, salvo engano meu, a gente vai ver algumas possibilidades de redução do capital social. Né? O capital social da sociedade, ele em algum momento pode ser reduzido. Tá? E a gente vai ver como e quando. O que esse artigo está dizendo? Que se houver a redução por conta, tá, de prejuízo, somente após a verbada... não, nem fala em prejuízo aqui, só fala em redução do capital social. Tem duas opções de redução de capital social. Ou o capital social se tornou grande demais para aquele empreendimento, ou teve prejuízos, tá, que não vão poder ser recuperados, e aí decide-se diminuir o capital social. Aqui está dizendo o quê? E isso tem que ser publicado para dar ciência para o terceiro. O terceiro não pode ser prejudicado nessa redução de capital social. Tá? Então, diz aqui, somente após a averbada modificação, produz efeito quanto a terceiro. Então, o terceiro ficou sabendo da redução de capital através da publicação da modificação do contrato social. Tá? Da publicação não, desculpa, do registro, da verbação. Então, os sócios se reuniram, resolveram reduzir o capital social, estão reduzindo o capital social dos comanditários, né? Aqueles que não têm responsabilidade. O terceiro não pode ser prejudicado, tá? Por conta da redução desse capital. Até porque ele pode ingressar em juízo, tá? Com oposição a essa redução de capital social, e tentar receber o dele, né, antes que se aprove essa redução. Tá? Então, o que diz aqui é que só vai produzir efeito quanto a esse terceiro depois de averbado. Tá? 1049. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé de acordo com o balanço. Tá? Esse é um do que eu chamo autoexplicativo. O sócio comanditário não participa da administração, não é ele que executa ou manda executar, né, os balanços anuais de resultado econômico e de patrimônio. Isso tudo é papel do administrador. Tá? Se por acaso tiver, né, alguma coisa ilícita na feitura desses balanços e já foram distribuídos os lucros em relação a esses balanços, tá? O sócio comanditário recebeu de boa fé, né, conferiu lá com o resultado que foi apresentado e era a parte que lhe cabia, tá? Ele não é obrigado a devolver se por acaso ele recebeu a mais. Né?
se por acaso, de acordo com o resultado econômico, aquilo ali é que lhe cabia. Tá? Depois vão ver que o balanço estava errado, foi fraudado, né? Mas ele não é obrigado a devolver. A lei diz que ele não é obrigado, por quê? Ele conferiu o balanço, conferiu o resultado, né? A parte que lhe cabia era aquela, ele levou, ele embolsou e levou para casa. Ele não tem... É papel dele fiscalizar a administração? É papel dele tomar parte nas deliberações? Mas pode acontecer. Tá? Parágrafo único. Diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros antes de reintegrar aquele. Então, perdas supervenientes é uma das opções de se reduzir o capital social de uma sociedade. Né? Teve perdas irreparáveis. Perdas supervenientes são perdas, né, simples. Mas, enquanto isso não for resolvido, perda superveniente é a empresa que está fechando no vermelho por pouco. Se está fechando no vermelho, não tem dinheiro para distribuir. Não tem lucro para distribuir. Tem prejuízo. Lucro não, tá? Mas ninguém distribui prejuízo. Distribui lucro. Prejuízo você tenta recuperar no ano seguinte, tá? Então, naquele ano não tem divisão de lucros para ninguém, porque a empresa teve prejuízo. Tá? Neste caso, os comanditários, tá, não recebem nada. Aqui diz, não pode receber quaisquer lucros. Como é que vai receber lucro se teve prejuízo? Mesmo que seja superveniente. Tá? Então, primeiro tem que se reintegrar o capital social, né, reintegrar o prejuízo, para depois ele receber a sua parte. Tá? 1050, faltam dois. 1050 e 1051. Dá tempo. 1050. No caso de morte do comanditário, a sociedade, salvo disposição do contrato, continuará com seus sucessores que designarão quem os represente. Então, aqui a gente está falando de sucessão simples. Vocês não tiveram direito sucessório ainda não, mas eu sou cotista de uma sociedade, morri, né? A minha parte da sociedade vai para os meus herdeiros, né? Minha mulher, meus filhos. Essa situação será resolvida de que forma? Os meus herdeiros vão nomear um gerente, uma pessoa que vai responder por eles na sociedade, um representante. Tá? Pode ser minha esposa, pode ser o filho mais velho e pode ser um terceiro, desde que esse terceiro tenha poderes para representá-los naquela sociedade. Isso no caso dos comanditários. Por quê? Eu tenho, né, uma sociedade, a sociedade vai continuar funcionando comigo ou não. Eu não faço parte da administração nem nada. Então, é substituição simples aqui. Se a sociedade quiser liquidar a parte, também pode fazer liquidação, sem problema nenhum. Tá? Mas, não querendo, tá? Naquele momento não dá para fazer, deixa lá, né, os herdeiros, os sucessores daquele sócio no lugar dele. 1051. Estranho. Tá aqui mesmo. Dissolve-se de pleno direito a sociedade que, por qualquer das causas previstas no 1044. Alguém lembra aí o que a gente viu no 1044? Em relação à sociedade em nome coletivo? O 1044 diz que as sociedades se dissolvem de acordo com o que está estabelecido no 1033, que a gente viu no Código Civil, mais a falência se a sociedade for empresária. Tá? Por que se a sociedade for empresária? Porque esses dois tipos societários que nós estamos vendo, sociedade em nome coletivo e a sociedade comunitária simples, elas podem, tá, ser sociedade simples. A sociedade simples não pode optar por um dos tipos empresariais, em nome coletivo, como a dita simples e limitada. Então, conforme o 1033, nós vimos 5 causas de dissolução. Mas no 1044 fala do 1033 mais a falência se a sociedade for empresária. Tá?
Então, falência também é um modo de dissolução de uma sociedade, desde que ela seja empresária. Ok? E, segunda hipótese, quando por mais de 180 dias perdurar a falta de uma das categorias de sócio. Por isso que eu falei que a sociedade não pode figurar sem uma das categorias. Se porventura é uma sociedade, olha só o exemplo esdrúxulo, de 2 sócios, mas um sócio é comanditado e o outro sócio é comanditário. Tá? Se o comanditário morrer, eu tenho que colocar uma pessoa como sócio comunitário, que pode ser o seu herdeiro. Né? Pode acontecer a sucessão e a sucessão continuar. Tá? A esposa ou o filho mais velho daquele sócio vai continuar a sociedade junto comigo, tranquilo. Por quê? Essa pessoa não é, né, tem a responsabilidade limitada, não é administrador, nem nada. Agora, se o comanditário morrer, o que o comanditado morrer? Aquele que tem responsabilidade limitada, que gerencia todo o negócio. Parágrafo único. Na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório para praticar, durante o período referido no inciso 2, quer dizer, durante, no máximo, 180 dias, e sem assumir a condição de sócio, ato de administração. Então, na mesma sociedade de 2 sócios, se morrer o comanditado, não há sucessão aqui. Tá? O comanditário vai ter que nomear um administrador, tá? E dentro do prazo de 180 dias tem que resolver a história do comanditado. Porque o comanditado é aquele que administra a sociedade, tem responsabilidade limitada. Será que os herdeiros do comanditado vão querer essa responsabilidade? Né? Então, isso não acontece diretamente como acontece no caso do comanditário. O comanditário é muito mais fácil. No comanditado, não pode. Os sócios comanditários, se tiver mais de um, tá, vão ter que nomear um administrador. Essa é a hipótese de um administrador terceiro, né, não sócio administrar a sociedade comandita simples. Fora isso, não pode. Tá? E dentro de 180 dias, resolver deliberar a respeito do comanditado que não está mais naquela situação. Morreu. Pode ser um ou pode ser mais de um, tá? Não é porque tenha mais de um que vai ocorrer a sucessão direta. Muito pelo contrário. Até porque esse... vamos supor que não seja uma sucessão, seja um representante. Piorou. Aí que não vai acontecer mesmo, tá? Com muita responsabilidade. E aí? Como é que foi? Tranquilo? Olha só, nós já temos muita matéria. Eu acredito que vocês devam estar estudando, acompanhando, não só a minha, como de outros professores também. Mas a minha por quê? Isso aí, é muito conteúdo. Eu avisei que era muito conteúdo. Né? Nós já vimos aquela parte da teoria geral toda, né? Lá desde o histórico, o conceito de direito empresarial, as teorias, as fases, princípios, características, autonomia, fontes, isso tudo lá no início. Né? Registro empresarial, estabelecimento empresarial, nome empresarial, tudo isso na primeira parte. Na parte societária, nós já vimos, né, os conceitos, classificação, já vimos sociedade não personificadas, sociedade em comum, sociedade em conta de participação. Já começamos a ver personificadas pela sociedade em nome coletivo e pela sociedade comandita simples. Ufa! Lembrei da AGU explica agora. Então é muito conteúdo. Vocês têm que massificar no material lá, tá? O material, como eu estou mandando para vocês, comporta isso tudo. É muito material. É leitura mesmo de doutrina, para a gente poder assistir a aula, ler a doutrina e deixar isso tudo na cachola. Tranquilo?
Alguém aí ficou com som ruim? A imagem eu sei que não é boa, porque a figura aqui não é boa, mas o som ficou legal? Deu para captar direitinho? Então, provavelmente a gravação deve ficar legal também, tá? Se liguem aí que final de semana deve rolar mais exercício lá para a gente poder praticar já essa outra parte, né? A parte societária já, tá? E prestem atenção nas datas, né? Para a entrega dos exercícios, tudo isso vai contar lá para a primeira avaliação. Eu ainda não sei, acho que a gente já falou sobre a prova, né? Então, vamos esperando a posição da instituição essa semana aí, para saber se vão divulgar calendário ou não, ou se a gente vai marcar. Aí a gente entra num acordo aí, quem é que vai fazer, quem é que vai aplicar a prova na terça ou na quinta, ou eu ou o outro professor, e a gente, né? Vocês podem organizar isso aí melhor do que a gente. Boa noite aí para todos, tá? Bom final de semana. Tinha uma pessoa que falou que queria falar comigo aí no final. Fica aí, que a gente resolve. Boa noite para todos, ok? Bom final de semana, fiquem com Deus. Diga lá, o que houve? Está me ouvindo, professor? Tô. Calma aí, deixa eu colocar. Deixa eu ver se está aqui na mão. Eu escuto melhor com fone, porque eu fico com o ventiladorzinho ligado aqui perto de mim, porque tá calor pra caramba hoje. Vai lá, pode falar que acho que agora eu vou ouvir melhor. Professor, houve um exercício, um dos exercícios, eu acho que... Deixa eu abrir ele aqui. Vamos lá, pode ser abrir. Que tinha que marcar algumas questões e algumas... Certo? Você tinha que marcar e no final tinha 2 ou 3 perguntas para vocês responderem. Eu marquei. Você marcou, mas não respondeu, é isso? Não. Eu marquei as objetivas e respondi as discursivas. Mandei entregar. Quando eu mandei entregar, logo aparece uma pontuação. Sim, aquela pontuação é só das objetivas. Sim, mas ainda assim, eu falei, caramba, eu errei tantas questões assim. Aí, quando eu fui olhar, algumas questões que eu havia marcado, uma resposta, na hora que eu mandei, não sei o que aconteceu, que ficou marcado outra resposta, diferente da que eu coloquei. Qual o seu e-mail? São 3, a 4 e a 7. Tá, como é que é o seu e-mail? Eu coloquei aqui um recadinho para o senhor. Eu ainda não vi, não. Mas vamos encurtar aqui. Qual o e-mail que você acessa? Mara Anel. Espera aí, Mara. Tá. maraianelbol.com.br. Então, Mara Emília Cardoso. Vamos lá. Mara, o que você está me dizendo não tem como acontecer, né? Marcou, deixou marcadinho lá, na hora de enviar, ele envia o que está marcado. Estou vendo aqui, estou vendo as suas respostas aqui. A pontuação, são quantas discursivas? São 3? 2. 1, 2. O que aconteceu? São 2. Eu marquei a resposta na atividade econômica organizada. Aí, quando eu fui lá olhar, estava na personalidade jurídica, nada a ver com o que eu marquei. Na 4, eu marquei a pessoa que mensalmente traz aparelhos eletrônicos adquiridos no exterior para revenda. Aí apareceu outra resposta lá. O menor mas de 6 anos. Não tá aí. É isso que eu tô falando. Não é isso que aparece para mim. Aparece justamente o que você está falando. Que você marcou o menor com 16 anos, emancipado, que você marcou a personalidade jurídica. Eu não tinha marcado essa. Mas como é que apareceu aqui? Esse formulário não tem.
coisa. Não tem como você fazer de forma diferente, ele não cria a resposta. Você tem que marcar para ele poder responder. O que aconteceu, sinceramente. Mas eu não havia marcado essas respostas. Essas duas constam dessa forma. E Aqui mostra que você errou. Errou justamente a 3, a 4, a 7 e a 8. Exatamente, mas eu não marquei essas respostas que estão aí. Com certeza, eu fiz isso com calma, com pesquisa. Eu não sei o que houve. Aí eu também não tenho como te dizer, porque o formulário, ele envia a resposta que você marcar. Eu não sei. Eu conheço esse formulário. O meu filho faz prova por ele na escola que ele estuda. Eles fazem prova também nesse mesmo formato. Não tem esse esquema de marcar assim, não. Só o do Plaza. E nunca aconteceu isso, não. Foi a primeira vez. Eu não sei. Não sei. Estranho. Muito estranho. Eu conversei até com os colegas no grupo da turma para ver se havia acontecido com alguém. Algumas pessoas sinalizaram que sim. Se eu não me engano, acho que o Robson, não sei quem mais lá. Mas eu não sei realmente o que pode ter acontecido. Mas se eu não marquei essas questões com essas respostas, então aí eu não Estranho, muito estranho mesmo. sei. O que eu lembro, semestre passado eu não tive problema nenhum quanto a isso, ninguém reclamou quanto a isso. Não, O que aconteceu esse semestre, na turma da manhã, uma aluna respondeu, enviou as respostas. Aí depois ela entrou de novo para ver as respostas dela e estava mostrando as respostas de outra aluna. Eu falei, não sei, como é que isso pode acontecer? Eu nunca tive problema, não. Eu já fiz trabalho com o Ronald, do Zé Carlos, da Ana Cristina, do Plaza. Eu também nunca ouvi ninguém reclamar, né, com isso, a respeito desse assunto, de ter marcado uma e depois ela mostrou que marcou outra. Nas outras, não. Na 1, na 2, foi o que eu marquei. Foi. A 1 e a 2 veio normal. A 5 e a 6 também você acertou normal. Mas essas consta que você marcou outra resposta. 8. Eu lembro com clareza, porque tem umas respostas aí que são até absurdas. São simples, né? Não tem muito mistério, não. São tranquilas. Não sei o que houve. Eu estou me justificando apenas, mas eu não marquei, não. Essas foram desse jeito. Assim, na realidade, os trabalhos em si, né, eu não vou contar a pontuação. Né? Como eu falei, a média é ponderada, então eu vou contar pela participação, pela entrega na data do prazo, porque senão também é muito trabalho para ficar corrigindo isso tudo, para contar a pontuação e acabar prejudicando alguém que não fez também. Pelas discursivas, as discursivas estão na íntegra, conforme eu digitei. Não deu ruim. O problema foi dessas objetivas aí que eu não sei o que houve. Porque as duas primeiras foram bem. Entendeu? E eu mandei tudo num bloco só. Eu não fiz uma, mandei. Porque não tem como mandar. Você só tem como mandar tudo de uma vez só. Mandei tudo de uma vez só, não entendi. Não tem como mandar por parte, só tem como mandar tudo. Tá bom então, professor? Tá bom? Tá bom. Falou então, Mara. Boa noite pra ti. Tá bom, boa noite. Mais alguém aí para tirar dúvida? Boa noite, mestre. Boa noite, meu amigo.
71. Tem muita gente que não respondeu. Então tá, gente. Estou encerrando por aqui. Falou? Boa noite aí para quem está por aí ainda.